Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Eu queria me lembrar da minha vida passada, dos meus tempos passados, de quando eu era mais jovem, mas eu confesso que eu não consigo me lembrar. Daquele episódio acontecido comigo, para trás eu consigo me lembrar muito pouco. Mas foi muito triste, Na minha cidade, eu era conhecido como o bêbado da cidade. Parece que toda cidade tem um famoso, eu era o famoso da cidade. Eu dormia, eu bebia para dormir e acordava para beber. Vivia jogado pros cantos, pros beiros de boteco. Eu não aguentava trabalhar, e quando eu trabalhava eu não recebia porque eu não trabalhava. E pouquinho às vezes que eu pegava de dinheiro, eu tomava uma pinga, logo ficava bêbado, já estava fraco, já estava doente, já estava debilitado. E eu, rapaz novo, já entregue daquele jeito. É muito feio falar, seu Márcio. É muito feio falar que a gente chega numa situação dessa. Mas você sabe que a gente entra num vício desse, parece que é uma coisa ruim que põe essas vontades na gente, se existe na gente. Porque a gente sofre tanto. Hoje eu vejo o quanto eu sofri. E a gente não tem noção de quanto sofre. Na minha cidade tinha lá o seu Manuel Português, ele tinha lá um cerealista, ele tinha muita dó de mim. Hoje eu entendo que ele tinha muita dó de mim. Que de vez em quando ele me dava um pratinho de comida, de vez em quando ele fazia eu entrar no fundo da venda dele, que tinha um banheiro lá para ele tomar um banho, que eu vivia fedendo. De vez em quando ele dava um dinheiro para mim cortar o cabelo. Eu era um mendigo da cidade, eu era o bêbado, eu era o largado. Só que eu nunca tive maldade no coração, seu Márcio. Eu nunca tive maldade no coração. Eu sempre procurei acreditar em Deus. E eu falar a verdade para você. Eu conto hoje muito emocionado do que eu passei na minha vida. Eu não vou ter vergonha de falar. Eu era um lixo jogado. Porque o meu vício me jogou no chão. E para mim me levantar foi difícil. Teve que acontecer isso que aconteceu comigo para mim me levantar. E eu passei por muito tempo sem entender o significado daquilo que aconteceu comigo. E eu vou contar e depois você me fala. Se você entendeu do mesmo jeito que eu entendi. Naquela época eu vivia jogado para a rua, quando o seu Manuel Português um dia chamou para mim e falou: olha, você vem aqui. Ele tinha o sotaque, ele falava portuguesado. Hoje, senhor vem cá. Essa é minha irmã. Ele apresentou uma senhora que era irmã dele. A irmã dele tinha ficado viúva e tinha vindo morar ali com ele, sabe? Ele tinha lá o armazém, o cerealista dele. Muitas vezes eu trabalhava ali na frente, varria, fazia servicinho leve, porque eu não aguentava trabalhar no serviço pesado mesmo. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que a consideração que o seu Manuel tinha por mim era a consideração que ele tinha pelo meu pai. Que o meu pai trabalhou muitos anos para ele. Ia na cidade com o caminhãozinho do seu Manuel buscar semente, buscar os cereais que o seu Manuel comprava na cidade grande, na capital. Meu pai ia lá com o caminhãozinho, buscava, trazia, carregava. Nessa época ainda consigo me lembrar de alguma coisinha.
Mas eu já homem feito, jogado pra rua, e a gente, coisa que menos a gente entende é de consideração. Eu gostava do seu Manuel porque ele não me maltratava igual os outros da cidade. O pessoal da cidade me tratava como um qualquer, um cachorro, um lixo. Mas o seu Manuel sempre me tratou bem. Tinha vez que ele raiava comigo. Ô, entra lá no fundo lá do banheiro lá. Vai lá, toma um banho. Vai lá, toma um banho que você tá fedendo. Vai lá, toma um banho, rapaz. Assim ele falava pra mim, com o sotaque dele que eu não sei falar. Eu entrava lá no fundo, tomava um banho. Às vezes ele me dava uma camisa, às vezes me dava um chinelo e ali eu ficava, porque como eu vivia em volta da cerealista dele ali, incomodava eu tudo naquela sujeira. Me dava lá um prato de comida e eu dormia no fundo desse barracão, onde ele guardava semente, guardava sacaria. Eu dormia ali. Porque quando meu pai morreu, a gente tinha lá uma casinha e não sei que por fim, que documentação que foi errada, que sei que por fim minha mãe acabou perdendo. Eu, como era filho único, acabei ficando pra rua. Eu nunca nem ler direito eu sabia, quanto mais ir atrás de documento de casa. Eu não sabia nada disso. Pois um dia seu Manuel me chamou. Ei, vem aqui, vem cá. Agora, pois, essa é minha irmã. Ela quer conversar com você. Essa dona Aurora, que era irmã desse seu Manuel, olhou para mim. Rapaz, você tem que parar com isso daí. Você tem que parar. E ela também tinha um sotaque bem carregado, portuguesado. Eu falo portuguesado porque na verdade eu nem sei que jeito que fala. E é portuguesado. E ele contando para mim. Olha, você tem que parar com isso. Você vai morrer. Você tem que parar com isso. Você quer parar com isso? Você quer parar? Você sabe quando a pessoa pergunta coisa pra você, você não sabe nem responder? Porque pra mim aquela vida era tão normal que eu não sabia. Porque eu gostava de beber. Eu gostava de viver pra rua. Não é que eu gostava, era a vida que eu conhecia. Era a vida que eu conhecia até então. E não posso contar muita coisa pelo seguinte, eu não me lembro desse meu passado. Foi tudo apagado da minha cabeça. Márcio. Foi tudo apagado. Eu não lembro de nada. Eu lembro de muito pouca coisa. Me lembro do dia que a dona Aurora chamou eu para conversar. E ela falava para mim, você tem que parar com isso. Você vai parar? Você quer parar? Eu falava que sim, porque para mim falar que sim, falar que não, dar na mesma. Mas para agradar eu falava, eu quero parar. Eu lembro que a dona Aurora tirou assim, de dentro da blusa assim, uma folha verde, uma plantinha verde, ela passou na minha testa assim, e você vai parar. E passado aquele dia, é coisa que eu nem dei bola também, porque não entendi nada. E passado um dia, passado outro, eu às vezes bêbado. E você sabe que bêbado tem uma sina que ele pode não ter o dinheiro para comer, mas para beber e ficar bêbado sempre vai ter um jeito. Por mais pequena que seja a cidade, por mais que seja desprezível o tipo de gente, sempre vai ter alguém oferecer uma bebida. É coisa do capeta, né, seu Márcio? É coisa do diabo isso aí. É coisa do diabo. Só pode. E ele contando desse jeito pra mim, eu vendo ele contar e interessado na história dele. E ele me contando, falou, olha, um dia eu fui pra uma cidade vizinha. E eu fiquei lá, sabe, quando você perde o rumo do tempo, da noite, do dia, da distância. E ali eu fiquei por ali até que, acho que num momento de sobriedade que eu tinha, de sóbrio, eu me lembrei que eu ia voltar. Porque eu era daquela outra cidade, eu não tinha que ficar nessa. E vim caminhando, e não era tão perto, e eu vim caminhando. Saí de lá, era de tarde, vim caminhando para a estrada, que sol quente, parava debaixo da árvore, e vinha caminhando. E quando me dei por conta, seu Márcio, já era noite. Eu de longe, assim, avistava as pouquinhas luzes que tinha na pracinha da cidade, longe. E eu caminhando, já era noite, e nessa estrada, que naquela época estava começando a ser asfaltada, para você ter ideia. Eu passando do lado daquela mata, quando de repente,
um vulto me puxa para dentro dessa mata. Isso eu sei contar para você porque foi o dia. Eu lembro esse dia. Muita coisa antes desse dia eu lembro muito pouco. Mas esse dia eu me lembro certinho. Eu passando do lado dessa mata, um vulto sai assim e me puxa. Como se fosse assim uma sombra, assim, me puxou para dentro dessa mata assim. Sabe quando você é arrastado para dentro de uma mata assim? Como se te jogasse uma corda, te puxasse para dentro da... Eu, quando me dei conta, eu estava dentro dessa mata, no pé de uma árvore, ajoelhado, com as mãos para trás. Como se eu fosse um refém. Como se alguém tivesse pegado eu, feito eu ajoelhado, com a cabeça baixa, com as mãos para trás. Na posição assim de quem vai rezar. E de quem é refém. De quem vai ser judiado. Eu me lembro desse dia, eu não vou esquecer mais nunca. Eu passei ali, já era noite, quando isso aconteceu. Quando fui jogado para dentro dessa mata até não sei por quem. Quando de repente eu ali, e na minha cabeça já fazia hora que eu estava ali. Já fazia hora que eu estava ali, eu escuto o cavalo, um cavalo chegar. No meio do mato, assim, quando o cavalo está chegando no meio do mato, dando aqueles relinchos, eu comecei a sentir aquele cheiro de podre. Aquele cheiro de podre. E é naquela escuridão, quando eu vejo assim que eu ergo a cabeça assim, eu estava todo molhado, suado, com medo, com frio, e não conseguia sair daquela posição. Como se alguém tivesse preso eu ali naquela posição, ajoelhado, agachado, com as mãos para trás, como se eu fosse o refém de um bandido. Quando eu olho assim, escuto aqueles passos de cavalo, chegando, eu sinto aquele cheiro de podre. Daqui a pouco eu sinto um cheiro forte de álcool, da bebida. E eu, como bebia muito, me deu aquela ânsia, aquela vontade de beber, aquela coisa e aquele cheiro de podre. Quando eu ergo a cabeça assim, Samar, quando eu ergo a cabeça assim, era um cavalo em carne viva. Um cavalo em carne viva. Mesmo na escuridão eu conseguia ver. Parece que de propósito eu conseguia ver aquele cavalo em carne viva. E sentado em cima desse cavalo, um bicho, coisa mais feia do mundo. Coisa mais feia do mundo. Eu vou falar pra você. Olha, me arrepia de falar. Sabe o que estava montado em cima desse cavalo? Era o próprio diabo. Era o próprio capeta, o próprio demônio. Estava sentado em cima desse cavalo. Esse cavalo em carne viva. Ele dava aquelas relinchadas, vinha aquele cheiro de podre, aquele cheiro ruim que fazia eu vomitar assim. Esse bicho montado em cima desse cavalo dava aquelas gargalhadas assim, e eu ali preso. Pra mim aquilo era um sonho, aquilo não estava acontecendo, mas nos momentos meus de embriaguez, eu não sabia nem o que era sonho, o que era realidade, o que era. Eu vendo aquilo com medo, mas eu não conseguia me mexer. E aquele cavalo, em carne viva, como assim tivesse arrancado o couro do cavalo e aquilo pingando aquele sangue, e esse bicho sentado em cima desse cavalo, ele dava uma gargalhada assim, ele dava aquela risada mais feia do mundo, e eu ali, de cabeça baixa. Quando eu olho para minha direita, Samar, no pé de uma árvore, uma criança, um menino magrelinho sentado de joelho assim, e com a cabeça entre os joelhos, chorando, com os pezinhos tudo machucado. E pro lado de baixo dele assim, era a estrada por onde eu vinha passando. Mas na estrada era dia, era uma estrada de dia, e na onde eu estava ali era noite. E aquele menino chorando, sabe? Aquele menino chorando, com aqueles pés machucados, eu não conseguia entender. Eu tentava levantar, sair de lá, sabe? E não conseguia. Parece que eu fiquei a noite toda ali. Eu fiquei 2 dias, 3 dias, 5 dias, não sei nem te dizer. Aquele bicho olhando para mim, com aqueles olhos de fogo, dando gargalhada em mim, e aquele cavalo relinchando. Toda vez que aquele cavalo relinchava, vinha um cheiro de podre, vinha um cheiro de álcool, vinha um cheiro de pinga, vinha um cheiro de sei lá o que. E eu com aquele medo, tudo suado ali, eu tentava fugir, eu olhava para aquele menino assim, e aquele menino chorando, com os pezinhos tudo machucados, eu fiquei com dó dele. Tão do ladinho da estrada, como se ele desse um passinho e conseguia sair daquela mata e entrar na estrada. Era de dia na estrada e era de noite na estrada. Foi quando eu me lembrei
de fazer uma oração. Você sabe que eu comecei a fazer uma oração, assim, só pensando. Toda vez que eu conseguia começar uma oração, esse cavalo dava uma relinchada e esse demônio dava uma risada de mim. Uma risada de mim. Quando foi certo tempo, que eu não sei dizer para você quanto tempo foi, se foi uma noite, se foi um dia, porque era tudo escuridão, aquele menininho que estava do meu lado, ele se levantou, com os pés tudo machucados, desceu para a estradinha e foi caminhando até que eu não vi mais ele assim. Quando perdi aquele menino de vista assim, me deu um despertar como não tivesse nada acontecido. Não tivesse nada acontecido daquilo. Estava simplesmente só no meio do mato ali caído. Era um dia claro, bonito, e até segundo atrás era noite e eu de frente com aquele bicho. De frente com esse cavalo. Eu saí para a estrada e olhei e não vi esse menino, pois eu vi a pegada do menino. Eu vi as pegadas desse menino e nessas pegadas tinha mancha de sangue que era do pé desse menininho que eu tinha visto. E deu a impressão até que quando ele saiu da estrada eu ainda escutei o choro dele. E ele sumiu. Olha, seu Márcio, eu vou falar para você, ó. Foi um sonho, foi coisa da minha cabeça. Mas daquele dia pra cá, seu Márcio, daquele dia pra cá nunca mais eu bebi. Nunca mais eu pus nada de álcool na minha boca. Porque toda vez que eu ia chegar assim, que eu ia beber alguma coisa, eu sentia o cheiro daquele cavalo, daquela podridão que eu sentia quando estava perto daquele bicho. Eu escutava a gargalhada daquele bicho na minha cabeça. E me lembrava desse menininho. A vida toda eu passei com isso. A vida toda eu passei com isso. E passou muito tempo, eu parei, eu nunca mais eu bebi, eu nunca mais me envolvi com bebida, com nada. Eu cheguei na cidade, passado uma semana, 2, a turma começou a prestar atenção em mim, que eu não bebi mais, eu já andava mais limpo. E você sabe que daquele tempo, daquele ocorrido pra cá, eu fui só me restabelecendo e virei um homem sério, um homem certo. Seu Manuel me ajudou muito. Seu Manuel me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar mais bem lá. Logo ele me deixou dirigir o caminhãozinho. Logo eu tirei carteira. Logo eu já estava indo buscar as mercadorias para ele. Logo eu já estava um homem feito, certo, sério. E passei por muito tempo trabalhando para ele. Muito tempo. A cidade foi crescendo, seu Manuel morreu. A dona irmã dele eu nunca mais ouvi. E eu mudei daquela cidade, mudei para outra, faz tanto tempo isso. E você vê, hoje eu trabalho de caminhão faz tantos anos que eu trabalho de caminhão. E eu me venho na cabeça até hoje, se eu passar perto de uma bebida, em vez de eu sentir o cheiro da bebida, eu sinto o cheiro daquele dia, daquele podre, daquele dia. E eu toda a vida dirigindo caminhão e eu pensava nisso. Eu pensava, sabe, com detalhe, eu conseguia dentro da minha cabeça ver certinho aquele ocorrido. Eu conseguia ver aquele demônio sentado em cima daquele cavalo. Eu conseguia ver aquele cavalo em carne viva. Eu me lembro daquela criança que, apesar de não ter visto o rosto dessa criança, eu conseguia ver aquele menino magrelinho, sem roupa, sem camisa, com os pezinhos todos machucados, chorando, sentadinho no pé daquela árvore com a cabeça baixa entre os joelhos. Aquela imagem nunca me saiu da cabeça. Nunca. E por muito eu pensei nisso, e eu nunca consegui entender o que foi aquilo. A certo ponto de eu achar que aquilo foi uma alucinação da minha cabeça causado pelo meu vício. Alguma coisa dentro da minha cabeça me fez passar isso e eu pegar esse nojo que eu tenho de bebida. Porque a bebida me judiou, me jogou no chão, me fez ser um lixo. Até naquele dia. Daquele dia pra cá, bebida pra mim. E cada um tem um jeito de pensar, né? Esse rapaz contando essa história pra mim e ele insistindo.
E eu passei por muito tempo pensando, eu via com detalhe. Você sabe, né, Márcio? A gente dirigindo caminhão, a gente passa dias, a gente passa tempo pensando, dirigindo o dia todo pensando. E a minha especialidade é pensar nesse fato. Quando anoitecia, eu dirigindo à noite, eu passava do lado de uma mata assim, eu me lembrava daquele corrido. Mas eu nunca mais senti medo depois, eu nunca mais senti medo. Foi quando um dia, seu Márcio, quando foi num dia, eu numa cidade pequena, descarregando meu caminhão, e eu conversando com um, conversando com outro e tal, e passa uma senhora pedindo esmola. Uma senhora pedindo esmola. Ela não pediu uma esmola, ela estendeu a mão assim para pedir uma esmola, uma ajuda, um agitório. E eu tinha no bolso umas moedas, não me lembro quanto que eu tinha, eu estendi a mão assim. Eu levei a mão assim para dar a moeda para essa senhora, era uma senhora já de idade. Que eu pus a moedinha na mão dela assim, ela olhou assim para mim. Ela olhou assim para mim, sabe? E ela falou para mim: eu precisava conversar com você, seu moço. Eu precisava conversar com você. Eu até estranhei, né? Eu nunca tinha estado naquela cidade, eu não conhecia aquela senhora. Eu falei: pois não, senhora, pois não. O senhor passou por uns momentos difíceis na vida do senhor, não foi? Eu não quis entender na hora, porque passei por tantos momentos difíceis que eu não ia saber responder para ela. Eu falei: minha senhora, como todo mundo, né? Eu já passei, sim, muitos momentos difíceis. Pois é. E ela pensativa, assim, sabe? Como se ela estivesse buscando na memória alguma coisa para me falar. E eu olhando para ela, assim, até estava eu estranhando essa situação. Eu estava até eu estranhando. Ela baixou a cabeça. Olha, seu moço, eu vou lhe dizer para o senhor. Eu vou esclarecer essa dúvida para o senhor. Quando ela falou esclarecer essa dúvida, na hora me veio na cabeça esse pensamento. Porque a dúvida da minha vida foi aquele dia, onde aconteceu esse filme de terror comigo. Quando ela falou: vou esclarecer essa dúvida do senhor. Como naquele momento ela falou isso, foi como se eu conhecesse ela há tempo. Como eu já tivesse conversado com essa senhora. Acontecem umas coisas tão engraçadas, tem hora na vida da gente, que a gente não consegue entender. E quando ela falou: vou te esclarecer essa dúvida, foi como se eu conhecesse aquela senhora há tempo, me virou familiar até a voz dela. Aí ela baixou a cabeça, ela disse assim: olha, seu Márcio, eu estou contando essa história para você, até me emociono. Assim eu reparando ele contar para mim essa história. E essa senhora falou para ele, e ele me falou assim: seu moço, aquele cavalo era seu corpo em carne viva, que o vício estava arrebentando, estava comendo seu corpo. O que estava sentado em cima do cavalo era o seu vício, que é o próprio demônio que estava comendo seu corpo em carne viva. Aquele menino que você viu, aquele menino era você. Ele estava com os pezinhos caminhando, machucado, porque ele já estava insistindo em andar, e a vida ia judiar dele, até que ia machucando os pezinhos dele, ele não conseguia sair do lugar. Aquele menininho representava a sua alma pura de gente, de filho de Deus, de criança inocente, que precisava caminhar, mas o vício machucava os pezinhos dele, ele não conseguia, porque aquilo que você viu montado em cima do seu cavalo, em cima do cavalo, era o que estava comendo seu corpo em carne viva. E o menininho representava a sua vida na pureza da sua bondade. O senhor é um homem muito bom. O senhor é um homem muito bom. Eu confesso que eu fiquei arrepiado de uma pessoa contar uma coisa para mim do nada, uma coisa que era tão minha, que era tão da minha cabeça. E essa senhora falou: pois olha, tenha fé sempre, viu? Tenha fé sempre. Eu fiquei curioso, quis saber mais. Falei: moço, não puxe prosa não, é só isso que eu precisava falar para você. Eu não conheço o senhor, era só isso que eu precisava falar para você. E sabe, eu fiquei tão impactado com aquilo que essa senhora falou,
que eu fiquei ali, que nem uma estátua ali, pensando naquilo que tinha acontecido. Era verdade? Era mentira? Como que essa senhora sabe? Por que que ela me falou? Talvez por eu ter buscado tanto essa resposta, pensar em tanto nesse significado, que o próprio sobrenatural me pôs essa mulher de frente para me esclarecer e tirar a dúvida de minha cabeça. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Aquele que estava sentado em cima do cavalo era o vício. O cavalo era meu próprio corpo se apodrecendo com o vício. E o menino era a bondade de minha alma. Com os pés machucados, porque eu estava machucando a minha alma. Por isso os pezinhos do menino estavam machucados. E isso virou como um dia na minha cabeça. Virou como um dia. E quando eu vi a estrada iluminada, era porque minha vida ia ser iluminada na estrada que eu tinha que andar. E foi na estrada que o menininho saiu caminhando. Porque daquele dia pra cá, seu Márcio, daquele dia pra cá, minha vida mudou. Eu virei homem, eu virei um homem sério, eu me casei, eu tive meus filhos, trabalhei a vida toda, e a minha vida, sabe, nunca mais eu bebi. Então, isso tudo passou a fazer sentido pra mim depois que essa senhora, que eu não sei de onde apareceu, me pedindo uma moedinha. Na verdade, ela nem pediu a moedinha. Ela só estendeu a mão. Mas como a gente é acostumado a ver tanta gente pedir, ela estendeu a mão, deu a entender que ela queria. E eu pus as moedinhas na mão dela. E quando me aconteceu esse fato. Olha, seu Márcio. Para muito pouca gente eu conto essa história. Eu tô contando para você porque eu tô vendo que você presta atenção. E eu já vi outras pessoas contando história para você, e eu acho interessante o jeito como você conta lá depois. Você pode contar essa minha história lá, viu, seu Márcio? Você pode contar essa minha história lá, viu? E é claro que eu, tendo essa autorização, eu vou contar. E como estou contando aqui para vocês, esse caos. É um caos. Como muitos têm me chegado, esse caos me impressionou. Ô, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.